Boa tarde ou boa noite, amigos. Bem-vindos. É com imensa alegria que damos continuidade ao nosso estudo do programa O Homem em Conflito, Desafios para o Ser Consciente, com base na obra da mentora Joana de Ângeles. Esta é uma iniciativa da NSP, a Federação Espírita Holandesa, em parceria com os amigos da AME Brasil. O tópico de hoje é violência e será apresentado pela nossa querida Adriana Lopes. Boa tarde, Adriana. Bem-vinda. É com você. Boa boa tarde, é com muita alegria que eu venho aqui cada vez que a gente vem, né? É uma delícia estar com vocês. Só que hoje, né, Maria, falando de um tema tão difícil, né? Um tema tão oportuno, um tema tão necessário, e eu vou compartilhar aqui com vocês os slides para que a gente possa, então, é, eu acho que é sempre um recurso a mais, né? Poder trazer sintetizado, porque vejam, para falar de violência, a Joana trabalha nessas três obras, né? Conflitos existenciais, triunfo pessoal, despertar do espírito. Então, ela usa essas três obras, e aí, claro que aí eu fui concentrando, peguei, né? Eu acho que eu peguei do conflitos existenciais o básico, mas aí dos outros dois eu fui né, tentando encaixar para que a gente olhe esse sintoma. Né? Então, a violência ela é um sintoma de que a nossa sociedade está doente. Né? Então, assim como nós, a nossa doença física é um símbolo de que algo aqui dentro não está bem, que esse espírito precisa de algo, assim a violência a nível macro é um sintoma, né, um símbolo de que a nossa Terra-mãe, né, nosso planeta Terra tão querido, ele está doente e ele está passando por uma transição. Então, hoje a gente vai estar enfocando a psicogênese da violência, ou seja, como que ela se forma, o desenvolvimento dela, e depois, né, eu falo que a Joana traz, assim, a gente vai ficando desesperada e no final ela traz assim uma proposta terapêutica que faz com que a gente consiga então respirar um pouco e pensar não, tem o que fazer, né? Por isso que ela traz esses temas, porque esse tema macro, ele de certa forma desperta na gente uma sensação de impotência, né? Da gente não tendo condição psicológica para lidar. Tipo assim, está tendo uma guerra, né? Para vocês aí pertinho, né? Não tão longe de vocês, aqui está mais longe, né? Mas a Rússia não está tão longe de vocês. Então, veja, não é fácil para a gente né, perceber que estamos vivendo duas grandes guerras, né? Nesse momento, o que já era de se esperar que não tivesse mais. Né? Então, a gente vai ver do que se forma. Né? Então, ela começa a falar que é o próprio processo, né, de evolução. Então, ó, antropo quer dizer do homem, né, sócio do meio social e psicológico. Então, nós passamos um desenvolvimento enquanto humano que perpassa, olha a imagem, né, desde os reinos aqui mineral, aí nós vamos para o vegetal, aí a gente atinge o animal, e aí o que ela vai estar falando da questão do instinto. Aí a gente, esse animal, né, ele entra aqui nos primeiros mamíferos, aí num determinado momento ele se torna humano, que é até difícil a gente determinar em que momento que ele se torna humano ali, né, porque existem pigmeus que se a gente olhar fisicamente, eles são mais primatas do que muitos primatas, e no entanto são humanos. E há primatas que, se você olhar, eles estão num nível mais desenvolvido do que algumas tribos. Né? Então, é difícil a gente mostrar onde começa o hominal e aonde, né? Mas o que vai bater o martelo é a capacidade, né, do racional, né, a razão. E aí, todo esse desenvolvimento até a gente conseguir chegar a ser adquirir a plenitude, né? Então, esse espírito podendo ser pleno, que é a proposta da série psicológica, que ela trabalha o homem integral, né? Então, seria o topo desse desenvolvimento é o homem integral, ou plenitude, né? Quando a gente adquire a plenitude. Então, nesse desenvolvimento, o princípio espiritual, ou seja, ele ainda é um princípio, ele não é ainda
um espírito, quando ele está aqui no mineral, no vegetal e no animal, ele é um princípio inteligente, espiritual, ele vai adquirindo experiência, emoção e conhecimento durante todos esses reinos da natureza e que vai desabrochar esses recursos divinos que está nele em germe. Então, dentro dele, o Jung chama de imago Dei, é uma imagem de Deus está dentro dele, porque Kardec pergunta onde é que está escrito as leis de Deus, e a resposta que os espíritos dão é na consciência. Então, é nessa consciência do espírito que está aqui, ó, dormindo esse germe dos recursos divinos, né? Que é a imagem de Deus em nós. Então, nós podemos acessar Deus em nós. Então, quando a gente quer lidar com a guerra, com a violência, é difícil, porque a gente tenta buscar fora a resposta. Mas aí, a partir dessa visão diferenciada da Joana, a gente vai ver que é dentro que está a resposta e não lá fora, né? Então, ó, dormindo no mineral, exterioriza-se as energias de aglutinação molecular, ampliando as possibilidades no despertar do vegetal. Então, veja, no reino mineral, o que esse princípio espiritual aprende? Aglutinação. Ele vai aprender a ficar juntinho as moléculas, né? Aí ele vai sentir frio, ele vai sentir calor, ele vai sentir o sol, ele vai sentir o vento, e ele vai começar essas percepções sensoriais no mineral. É isso que ele aprende ali. Aí ele desperta no vegetal. O próprio Leon Denis fala isso, né, de uma forma lindíssima. E aí amplia a sensibilidade. Então, se antes ele sabia frio, calor, né, aqui vai ampliar ainda essa sensibilidade a fim de libertar o instinto, que quando já tiver instinto, aí já vai para o animal. Veja, a gente estava vendo, né, que todo esse percurso, no livro dos Espíritos, eles perguntam, então, se o instinto já é evolução, e aí já é evolução, Aí a resposta é interessante, que eles respondem assim, evolução sim, porém não perfeição, né? Então, quando o ser tem em si o instinto, ele já evoluiu, porque veja, ele saiu lá do mineral que só tinha uma sensibilidade, aí ele vem para o vegetal e ele amplia essa sensibilidade, e aí ele tem a circulação da seiva, a questão da luz, do calor, e aí quando ele chega no primata, aqui no animal, que vem o instinto, então já é uma evolução, mas não é a perfeição. Então, veja, então nós estamos longe ainda da perfeição, ó, em face dessas centelhas de milhões de anos. Então, veja, passaram-se milhões de anos para que esse princípio passasse por tudo isso, nessas experiências ainda primitivas, tão imperfeitas, e vai transferindo para as outras conquistas, ampliando as possibilidades de desenvolvimento para esculpir as novas aquisições. Então, isso se dá em muito tempo, né? E é exatamente aí que vai formando a origem da violência, né? Então, veja, ela está começando a dizer isso para explicar da onde vem a violência. E aí ela vai dizer, olha, que no salto dessas expressões animais para o ciclo humano, então, aqui, né, quando ele sai aqui do primata até ele chegar no humano, ele vai se fixar os instintos e os automatismos fisiológicos, ou seja, ele vai reagir a um instinto. Então, se existe ali um animal, ele marca o território. Então, vou pegar o instinto territorial. Então, o cachorrinho vai lá e faz xixi em todos os cantinhos para marcar, né, com a urina que aquele espaço é dele. Quando o outro cachorro chega, ele sente o cheiro, ele sabe que aquele espaço já tem um dono, mas mesmo assim ele fica. Aí, quando ele olha, se o cachorro é pequenininho, ele nem dá bola, e o pequenininho não vai enfrentar ele, porque ele sabe que não vai, né, que ele vai perder o território. Mas aí, quando chega no humano, esse instinto de territorial, é instinto ainda. Mas aí o humano não vai fazer xixi para marcar o território, mas ele vai e faz a guerra. Percebe como é algo que é uma herança ancestral de um automatismo fisiológico, porque anteriormente o animal marcava por instintos fisiológicos, então, ou por um cheiro, um hormônio que ele libera,
ou então pela urina, mas de alguma maneira ele faz a marca e a gente põe, né, uma bandeira. Eu vou lá e finco a minha bandeira. Ah, nós estamos no Brasil. Não, aí é Holanda. Ah, mas se eu for lá, entende? Então, vai mudando apenas, né, as expressões de marcar um território. E aquele que adentra, que quer tomar esse território à força, vai e faz a guerra. Então, enquanto eclodem essas faculdades superiores da vida, que se encarregarão de libertar-se das constrições penosas do primarismo. Então, na tentativa de evoluir, a gente vai passando, olha a imagem, né? Opa, é de lá para cá. Passa por todos os reinos, vai evoluindo, os grandes répteis, aí depois os grandes animais, e aí olha aqui os dinossauros ainda, os peixes, né? Os primatas, o mamute, até chegar no homem. Então, se a gente olhar isso aqui, é muito longo, né, esse processo, tanto no estágio instintivo quanto no da consciência, caracteriza por uma predominância de hábitos automáticos do fenômeno de defesa e preservação da vida pela predação inconsciente que mantém um espírito violento e agressivo. Então, mesmo nós, no mundo hominal, né, nesse reino hominal, já se tornando seres conscientes, nós ainda mantemos a agressividade dentro de nós, fruto dessa vivência por muito tempo no reino, nos animais, né, que aí a gente ainda explode, né, a gente ainda briga, a gente ainda tem crises de explosões de agressivas, né? Em alguns casos, ocorrem fenômenos do medo, de enfrentamento e a permanência das paixões, portadoras do caráter competitivo, defensivo e agressivo, que desencadeia a violência. Então, aqui ela mostrou, então veja, ela faz toda uma introdução para mostrar qual que é a gênese, então, da violência. Então, a violência existe porque em nós ainda nós temos os instintos que são baseados lá no nosso reino animal e que Kardec trabalhou de uma forma belíssima lá na Gênese, né? Quem quiser retomar, ele vai falar, chama inteligência e instinto. Ele vai falar dos instintos de uma forma muito bonita, porque ele fala assim que conforme a gente vai adquirindo consciência, consciência, a gente usa menos o instinto, mas o instinto não some. Só que, às vezes, quando falha a razão, a única coisa que nos mantém é o instinto. Então, veja, aí a Joana fala que a importância, sim, é a questão de agir e não reagir. Porque quando a gente reage, a gente se torna violento. Por quê? Porque está baseado nessa impulsividade animal, né? Às vezes a gente está meio possuído por ânimos, por ânima, os homens, né? Aí a pessoa chega, bom dia, a gente já, bom dia por quê, né? Quer dizer, você reagiu, você já de alguma forma agressiva já vai trazer alguma coisa muito baseada nesse instinto primitivo que é a origem da nossa violência. Então, há inúmeros estudos epidemiológicos sobre a violência, procurando encontrar, aqui é interessante, né? Esse estudo foi, né, já caiu por terra, mas eles procuraram encontrar criminosos alegando que era um distúrbio mental e concluiu-se que a insanidade psíquica não seria responsável pela incidência das ocorrências criminosas. Então, muitas pessoas alegavam, essa pessoa cometeu tal crime porque ele tem um problema mental, né? E aí criaram inúmeros presídios, né, de segurança máxima para desordens mentais, acreditando que muitos criminosos, sim, são doentes, né? O parecer de Joana, agora aqui o que ela acha da violência? Se apresenta em decorrência de componentes, olha, então para a violência tem sim um fator biológico, então eu posso estar falando sim de uma patologia, eu tenho ainda componentes psicológicos, né, descompensados, são pessoas que já têm transtornos, resultantes de heranças espirituais, então muitas vezes aí
a questão da obsessão junto, né, que essa obsessão também gera violência, que vai gerando no cérebro problemas, né? Então, veja, é todo um conjunto de fatores. Então, biológico, psicológico, herança espiritual e um problema também cerebral, neurológico. Mas não é apenas, né? Porque o que esses psicólogos queriam provar essa pessoa não tem tanto problema assim, é só mental. Então, eu vou fazer um tratamento no cérebro dela, vai resolver. Não vai, não, né? Fatores sociais apresentar-se-iam como decorrência das condutas do contexto da sociedade. E a Joana também não concorda que seja só isso, porque ela fala muitas vezes a violência começa em casa e essa criança sofre violência, então aí vai gerando todo um transtorno de personalidade, do desenvolvimento, né? Então temos também questões sociais. Quando indivíduos sem resistência moral são confrontados com injustas circunstâncias sociais ou econômicas, reagem pela violência na tentativa de impor-se, superando os conflitos de inferioridade, que é aguçada pela perversidade de leis impiedosas ou uma sociedade egoísta indiferente. Mas aqui a gente tem que ver que nem todo espírito que são colocados nessas situações vão desenvolver. Tem que ter isso, ó. O indivíduo ele não vai ter resistência moral, porque pega um espírito de luz e coloca ele lá num meio assim, ele vai continuar um espírito de luz. Ele não vai desenvolver esse ímpeto para a violência, né? Então, por isso que a gente fala, vai depender. Cada caso é um caso específico. E cada caso vai ter uma origem específica. Por isso que é difícil a gente chegar a uma solução específica para a violência. Porque cada comportamento violento ele tem uma causa diferente. Então, a criatura humana, naturalmente, é dirigida pelas paixões, enquanto prevalecem remanescentes ancestrais do processo evolutivo, que é esse primarismo. Então, o nosso corpo evoluiu, mas a gente, às vezes, é tão primitivo quanto os nossos ancestrais, né? Não conseguindo aquilo a que aspira de uma forma pacífica, apela para a violência graças ao instinto predador. Então, veja quanto instinto. Instinto de luta e fuga, instinto territorial, instinto predador, o instinto até sexual, porque aí tocou no início, né? Tocou na minha fêmea, eu mato. Ou vice-versa, tocou no meu macho, eu mato. Isso lá no reino animal ainda. E muitos humanos continuam com essa mesma forma, né? Então, assim, o paciente, olha que interessante, ela usa a palavra paciente, né? Ou seja, todo indivíduo violento para Joana é um paciente, ele está doente, né? Pode ser considerado um portador de personalidade antissocial, classificado pelo CID como um transtorno de personalidade, que se caracteriza como desprezo das obrigações sociais, ele acha que todo mundo tem que fazer por ele, mas ele não precisa fazer nada para ninguém. Falta de empatia, ele não é simpático com ninguém, ele não faz questão nenhuma de agradar. Considerável desvio de conduta e os critérios estabelecidos, tornando-se difícil de ser corrigido. Observação, né? Isso aqui eu coloquei. Nem todos os autores consideram o paciente violento como um portador de personalidade antissocial. Eu não, isso daqui foi a própria Joana que coloca, né? Que nem sempre, né? Tem divergência nos autores, nos pesquisadores, mas ela considera, né? Ela considera e ela coloca. Então, ela coloca e ela já avisa para a gente, vai ter pesquisador que não vai concordar com isso, mas segundo ela né? E ela apresenta, esse ser vai ter ainda como característica baixa resistência a frustrações, às lutas, aos desafios, uma tendência de culpar os outros ou tornar-se radical contra a sociedade que acolhe, desrespeito e violação dos direitos dos outros. Eles são conscientes do que fazem, ou seja, eles têm consciência, eles sabem, ou seja, não é doente que não sabe o que está fazendo, mas eles permanecem totalmente irresponsáveis, não se responsabiliza e joga no outro a culpa, né? Aí eu brinco e falo, a culpa é minha, eu jogo ela onde eu quiser. Ou seja, eles maltratam, furtam, roubam,
não apresentando qualquer sentimento de culpa ou remorso. Então, quando a gente vê que a pessoa faz isso e não tem culpa, então nós já estamos sim falando de um transtorno grave, né? Porque ele não sente nada. Cresce portador de razão, ou seja, ele acredita que ele está certo, justifica-se que ele acha, veja, a sociedade fez isso comigo, então é meu dever de fazer isso, e não é verdade. Sem procurar modificar-se, porque se ele está certo, ele vai mudar para quê? Olha que complicado, né? Aí ela traz mais uma outra observação. Traz sintomas, podem iniciar na infância ou no início da adolescência e continuar na idade adulta. Por isso que ela vai falar do problema na família, né? E aí ela vai, aquele capítulo do Contribuições de Joana de Ângeles para os Transtornos Mentais, eu escrevi, e agora nessa última, que vai sair mais uma edição, e aí eu pedi para mudar, e aí eu acrescentei ali, o que não tem nas duas primeiras edições, a parte da família, né? O quanto que a família ela também vai causar, né? Vai trazer essa gênese aí da violência também. Uma criança exposta a uma família violenta, uma família que espanca, né? Maltratos, agressão física, agressão sexual, agressão moral, né? Então, pode sim ser também o estupim, né, que vai levar a um transtorno. Aí a gente vai entrar pelo desenvolvimento da violência. Então, na primeira parte, onde que começa a violência? Começa a partir do momento que a gente ainda tem os instintos. E aí o instinto, pelo automatismo, a gente reage ainda. E ela nos convida a agir e não a reagir. Aí a gente vai intelectualizando o instinto, que é uma proposta que Kardec já nos faz, né? Aí ela vai trazer um comportamento, né? O cinismo, ou seja, aquela pessoa cínica, caracteriza a conduta de um indivíduo violento. Ou seja, uma pessoa violenta, ele é cínica. Aí ele, por meio de uma piadinha de mau gosto, ele começa a destilar, né, essa dureza, né, essa agressividade que está lá no seu instinto agressivo ainda. Quando patológico, né, esse cinismo, surge no período infantil, esse comportamento violento. Aparece na infância, aí ele se prolonga pela adolescência, revelando pendores agressivos com mais intensidade, alcançando na idade adulta sem uma adaptação equilibrada ao meio social. Então, a gente já pega a criança muito pequena tendo comportamentos doentios. Eu atendi uma criança, um menino lindo, de uma família muito, a mãe professor, o pai trabalhador, eles moram aqui no interior da minha cidade. Mas a mãe trouxe, porque ela estava andando na casa, ela achou uma bolinha. Aí ela pegou essa bolinha, olhou, não entendeu, mas tinha um pouquinho de sanguinho nessa bolinha. Aí ela achou uma bolinha maior. Aí ela foi vendo, aí ela achou um pedaço, né? Foi vendo, aquelas bolinhas eram os dedinhos do gato, né? Aquelas bolinhas que é tipo umas esponjinhas, né? Que eles têm, a mãozinha são aquela coisinha assim, e as bolinhas, né? Que seriam as pontinhas dos dedinhos. Aí ele cortou todinha as pontinhas dos dedos do gato, aí cortou a mãozinha, aí cortou o rabo, ele cortou o gato em pedaços. Ela achou pedaço de orelha, pedaço de rabo, ele esquartejou o gato. Então, veja, uma criança com menos de 8 anos fazer isso, eu já encaminhei para um psiquiatra, né? Para quê? Porque você precisa, nesse caso, já medicar, porque esse impulso agressivo tem que ser segurado. E ali não é uma questão de uma família agressiva, porque essa mãe era cuidadosa, preocupada, inclusive professora, ela tinha formação, estava vendo que aquilo era, né, fora de contexto, mas existe um espírito ali reencarnado que precisa, né, logo na infância, ser cuidado, e aí, depois, então, ele precisaria da medicação e a psicoterapia, né? No caso dele, ele foi encaminhado para uma pessoa mais próxima, né? Porque ela veio para cá para que eu fizesse a avaliação, mas ela morava muito longe, então ficava difícil. Então, ali já era
quase que um diagnóstico de sociopatia. Veja, uma criança de menos de 8 anos. Então, esse tipo de sociopata, que começa lá na infância, caracteriza pelo egocentrismo. Ah, eu jogava com ele roubava no jogo. Eu deixava assim para ver como que era o comportamento dele. Então, ele roubava no jogo, ele passava para trás. Se ele pudesse, ele levava alguma coisa do consultório, ele roubava. Então, não só no jogo, mas roubava pequenos objetos, né? Conduta teatral, então escrevia todinho esses sintomas aqui que ela coloca, né? Sem controle na impulsividade, então é aquela criança que se a mãe fala não, ele grita, esperneia, faz um teatro. Possuidor de leviandade, então leviandade seria o roubar, né? Roubar no jogo. Ausência de sentimento fraterno, acreditando-se portador de valor que realmente não tem, né? Então, veja, já vai indo para um quadro muito severo, de transtorno mesmo. Não apresenta sentimento organizado, é insensível ao amor, embora exigente e insatisfeito, sempre demonstrando ressentimento contra as pessoas a quem não se afeiçoa. Veja, e depois a Joana vai trabalhar no livro, se eu não me engano, Conflitos Existenciais, só a questão do ressentimento, né? Que ressentimento é o sentir de novo. E ela fica ressentindo, 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 aí ela fica fixada ali. E se olhar a nível espiritual, esse ser, ele já não vai desencadear a tarefa que ele veio fazer aqui, porque ele fica preso nessas questões que ele é como se fosse uma autoobsessão, né? Então, normalmente são indivíduos manipuladores com quem convive, mentem desordenadamente, não têm escrúpulo, duvidando da inteligência dos outros, que ele inventa uma mentira deslavada e acha que as pessoas vão acreditar. Muitos usuários de droga têm esse perfil, né? Claro que, graças a Deus, nem todos, mas alguns têm isso da mentira, de achar que todo mundo está engolindo a história que ele está contando, né? Quando desmascarado na conduta excêntrica e mentirosa, parece arrepender-se, lembra da conduta teatral? A fim de cativar as suas vítimas, mantendo-se insensível a qualquer transformação moral, né? Aí eu coloquei aqui a imagem de um nariz comprido para dar aquela ideia do Pinóquio, né? Que o nariz cresce quando a pessoa mente. Sempre sabe dissimular o comportamento, tornando-se gentil e simpático, o que levou a psiquiatras americanos a sugerir esse tipo de sociopatia fosse classificado como um problema de natureza moral e ética do que médica. Então, muitos não querem medicar porque eles dizem assim, tá, mas essa pessoa tem um problema moral, não é um problema físico que precisa de medicar, né? Então, há um impasse entre os psiquiatras, porque ele vai achar que é um desvio moral, e aí ele não vai tratar de forma medicamentosa. Mas mesmo sendo exclusivamente moral, olha o que a Joana coloca, eu acho que ela é muito precisa nesse tema, né? Torna-se necessário ajuda médica, a fim de corrigir perturbações nas sinapses neuronais que geram distúrbio comportamental. Então, perceba, mesmo sim sendo exclusivamente moral, eu preciso corrigir essa sinapse, que está tá indo muito neurotransmissor ou não está indo transmissor nenhum, né? Neurotransmissor, que são os adrenalina, cortisol, né? Esses outros neurotransmissores que vão levar o impulso para o cérebro. E aí a gente vai corrigir essa ou excesso ou falta de neurotransmissor, corrige as sinapses, e aí essa questão comportamental, o indivíduo por si, numa boa terapia, ele vai conseguindo se segurar. Mas, a princípio, é importante, sim, essa ajuda médica, principalmente quando é uma criança muito pequena, né? E aí, desde o contexto familiar, esses indivíduos se apresentam. Isso daqui que eu acrescentei agora naqueles comportamento, problemas mentais na infância, né? Eu coloquei que a violência também tem essa questão familiar aí.
Desde o início familiar, esses indivíduos se apresentam não socializados e desafiador de oposição, né? Então, aquele TOD, né, transtorno de opositor desafiador, é classificado agora recentemente, mas por trás tem um espiritinho ali bem velho e bem teimoso que não quer que os pais coloquem limite, né? E às vezes precisa medicar também, né? Revelam-se na convivência doméstica, na convivência escolar, na convivência comunitária. Na área de serviço, quando o paciente trabalha regularmente, manifestando-se em conduta agressiva, culminando quase sempre em luta com ou sem armas, né? Na maioria das vezes é só uma questão é, verbal, ele vai ofender, ele vai gritar, mas às vezes ele faz. Eu me lembro que quando eu estava ainda na faculdade, a gente fazia, já no último ano, eu fazia estágio numa escola que era psicologia escolar. E nós pegamos de um menino de segunda série, que vai estar entre 8 e 9 anos, né? Entre 8 anos e meio e 9. Ele pegou, sabe aquela churrasqueira que é os buraquinhos? É uma grade cheia de furinho. Então, o que que ele fez? Ele pegou aqueles furinhos e cortou, então ficou assim, ficou um furinho, quatro bolinhas. Aí ele cortou a outra bolinha, então ficou a bolinha e uma pontinha, a bolinha e outra pontinha, e ele fez uma soqueira. Ou seja, se ele pusesse os dedinhos ali, ele furava a barriga do outro menino, imagina, com 8 anos, né? Então, isso já mostra nessa convivência escolar essa conduta agressiva, né? No caso dele, já com armas. Então, a escola, a família, a sociedade tem que começar a observar essas condutas que fogem, né? Claro que aí a gente está falando só casos extremos, mas quando a gente começa a perceber o meu filho, meu neto, né? Meu sobrinho, é, que com comportamentos assim difíceis, né? Já vamos levar para casa espírita, já vamos fazer passe, já vamos fazer evangelho no lar, para tentar segurando esse espírito, para esse espírito esquecer o passado, né? Para que ele possa, então, dar conta. Então, ele maltrata os adversários, os animais, as plantas, destrói objetos pertencentes aos seus desafetos, já até coloquei em negrito, porque, ou seja, ele considera um desafeto, não é que seja, entrega-se a vandalismo, né? Então, pichar propriedade alheia, né? Terrorismo, começa a jogar bomba em tudo quanto é lugar. A gente está vendo, principalmente, né, nos Estados Unidos tem muito, no Brasil já começou a aparecer adolescentes entrando em escolas, atirando, né, com arma em crianças, enfim. Na juventude, se sentindo frustrado e realizado, pode integrar a estupro em fase de conflito a respeito da própria sexualidade desestruturada, desequilibrada. Veja, é um instinto sexual ali, né, que está com problema. Então, a base sempre do base instintiva, né? Sentido dominado pela violência e sem coragem de agressão, derrapa em furtos, né? Então ele começa a roubar, furtos, rejubilando-se com o prejuízo que causa, ele até conta vantagem, nossa, eu fiz aquilo, fiz aquele outro, a indivíduos e a comunidade que procura depredar. Estudos cuidadosos demonstraram que esses transtornos geradores de violência podem decorrer de desajustes do sistema nervoso central, como alterações disrítmicas do sistema nervoso central. Então, sim, existe uma questão neurológica que precisa ser medicada, né? Eu fiquei com muita tristeza, porque aqui no Brasil é comum, mas eu nunca tinha visto, né? Como a Europa tá. A gente teve agora que tive ali na Itália, naquele evento que a Regina fez sobre o cinema, né? E eu fui fazer uma conferência ali e eu vi aquele, como é que eles falam? Pickpocket, né? O pickpocket, que são os batedores de carteira, que crianças pequenas enrolam um jornal, vem num grupo de 5, 6, 8, 9 e começa com o papel enrolado. Ele começa a bater na pessoa assim, só com o papel ele não machuca, mas a pessoa se perde porque é um grupo grande, e aí um leva a bolsa, né? Então, veja. Então, não é algo mais só exclusivo nosso do Brasil,
mas a gente está vendo a Europa sendo invadida por esses comportamentos tão tristes, porque mostra, né, que realmente a nossa sociedade está adoecendo. E aí, desajustando-se cada vez mais, o paciente chega a um transtorno psicótico com delírios, o que leva às ações criminosas hediondas sem dar-se conta do total desequilíbrio que o devasta. Na maioria dos casos, esse tipo de delírio é de natureza persecutória, porque começa uma mania de perseguição em crise de paranoia, acreditando que é vítima de pessoas ou grupos que se organizam com o fim de destruí-lo e não amarem, né? Nesse quadro, a agressividade e o crime são quase inevitáveis, quase, né? Não quer dizer que são inevitáveis. E aí, ela vai trazer que aqui, nesse caso, esse delírio de persecutoriedade pode ter a origem, eu não coloquei aqui, mas ela coloca no conflitos existenciais que pode estar embasado na obsessão, né? Então, realmente tem um obsessor ali que está no encalço dele, em decorrência de tudo isso que ele já fazia, ou porque já era vinculado a um passado, ou está se vinculando apenas por essa agressividade dele que está muito grande. E aí, então, ele, de certa forma, vai sofrer o assédio obsessivo, e isso vai piorar o quadro, vai fazer com que esse quadro vai se tornar cada vez mais grave. E aí, agora que a gente está quase arrancando os cabelos, a gente respira, né? Conta até 10, e ela vai falar da terapia libertadora desse mal tão difícil que a gente está vendo realmente no mundo todo. Não é específico de um ou outro país, mas já está em toda parte, né? Então, primeiro, a psicoterapia é de considerável utilidade para esse indivíduo, né? Então, aquela criança pequena que começa com esses sintomas, para esse adolescente que se envolveu com droga e que mente, que rouba para comprar droga, ou então mesmo esse profissional que aproveita do nome que ele desenvolveu na carreira e aí ele faz grandes, né, questões empresariais que a gente fica vendo na mídia, que fala, meu Deus, como que essa pessoa ainda faz, né? Mas e aí a gente viu, né? O Brasil, o Brasil é ótimo em tudo, né? Até nisso, né? A gente vê muito na mídia, assim, grandes empresários envolvidos em escândalos, né? Então, quando a gente consegue localizar num indivíduo, é mais fácil, porque aí a psicoterapia, a medicação vai ajudando, né? Passe, a terapêutica espírita ajuda, né? Olha, tendo em vista o largo processo de instalação do distúrbio sociopata da personalidade, o tratamento também exige um longo período de libertação das raízes perturbadoras que deram surgimento à insensibilidade e a todo cortejo de distúrbios do comportamento. Aqui entra uma frase do Jung muito interessante, que está num livro que chama Encontros e Entrevistas, quando perguntaram, era na época da Segunda Guerra, a Segunda Guerra tinha estourado por aquele tempo, e aí ele foi entrevistado, porque as pessoas todas na Europa estavam com aquele desespero, né? Como que a sensação de impotência, e aí perguntaram para ele como é que a gente consegue lidar com né? Lidar com o mal da guerra, por exemplo, né? E aí ele fala assim, que a gente pode ajudar de forma infinitesimal nessa questão, trabalhando a nossa sombra, né? Quando a partir do momento que eu diminuo a minha sombra, eu vou estar ajudando a diminuir a sombra do planeta. Então, aqui entra isso que a Joana fala. Então, na nossa terapia, a gente precisa trabalhar a nossa sombra. Então, é importante por isso, porque a pessoa consegue, ó, ela traz uma maçaroca de coisa, e aí o terapeuta, o psicólogo, o analista ajuda ela a pegar essa maçaroca aqui e fazer, e organizar isso e devolve isso tudo organizadinho para a pessoa. Então, o paciente necessita também do contributo da afetividade na família. E como é difícil, né? Aquele adolescente que rouba, que bate carteira, que picha tudo, né? Mas mesmo assim, aquela família deve pensar: se está comigo, eu tenho como ajudá-lo, né? A fim de reencontrar a autoconfiança e desenvolver a autoestima profundamente desorganizada.
Persistindo a conduta instável quanto agressiva, o tratamento psiquiátrico deve ser utilizado como meio de medicamentos específicos. O que os medicamentos vão fazer? Reorganização do sistema nervoso central, então o cérebro precisa aumentar ou diminuir os neurotransmissores, e no restabelecimento das neurocomunicações deficientes. Então, é a nível de cérebro mesmo, cuja mudança orgânica resultarão de benefícios psicossociais em seu favor. Não é dar uma camisa de força química que a pessoa fica dormindo 24 horas, não é isso. Mas é conseguir adequar, porque, por exemplo, até mesmo numa bipolaridade, quando o indivíduo tem comportamentos de mania, ele vai de uma forma muito exacerbada para a sociedade, né? E às vezes ele não vai ser agressivo, não vai matar, mas às vezes ele pode pegar um carro e sofrer um acidente, ou ele mata alguém, ou ele morre nesse acidente, né? Graças de um problema, de um desequilíbrio no sistema nervoso central. Aí aqui ela vai falar da obsessão, ó. Então, primeiro ela falou psicoterapia, segundo, a medicação, então a psiquiatria, e terceiro, vivendo-se também o intercâmbio de mentes, adversários do enfermo da sociedade, dando lugar a mecanismos de obsessões graves. Olha o pensamento, né? Está tomando essa pessoa, vem esse pensamento, envolve essa pessoa como um todo. E então, como que ajuda nesses casos? Aí entra a casa espírita, né? No caso, a bioenergia, que é o que? O passe, a doutrinação dos verdugos desencarnados. Então, normalmente, nas casas vinculadas à Federação Espírita, pelo menos aqui no Brasil, a gente não leva o paciente para um trabalho mediúnico, né? Mas a gente vai levando o nome dessa pessoa para a irradiação, e conforme faz as preces por ele, esses obsessores podem ser levados aos grupos fechados, né? Porque a Federação Brasileira, pelo menos, acha que o paciente não deve assistir a fala do obsessor, porque pode causar ainda pode trazer questões que aí ele fique mais bravo. Veja, é um paciente agressivo, irritado, violento, e eu vou pôr ele frente a frente ao, ao desafeto dele, ele pode até agredir o próprio médium, né? Então, eles em si não participam do trabalho de doutrinação, mas o espírito, muitas vezes, acaba sendo levado pelos mentores. Então, ele vai na casa, toma o passe, toma água fluidificada, a própria equipe dos mentores da casa vão conseguindo, né, aos poucos, trazer um ou outro, porque eles andam sempre em grupo, e eles vão sendo atendidos, né? A inclinação para a violência atrai equivalentes do além-túmulo, gerando um intercâmbio pernicioso no qual a ferocidade das personalidades intrusas mesclam-se com o temperamento desorganizado do hospedeiro, gerando grave a doença, né, tornando-se grave a doença que ameaça o cidadão e a sociedade. Então, veja, aí é aquilo, né? A gente não sabe dizer o que vem primeiro, é o ovo ou a galinha, né? Ou seja, ele tem obsessor porque ele atrai pela sua conduta mental, ou é o obsessor que deixa ele agressivo pela, pelo teor desse obsessor. Independente de quem vem primeiro, é uma retroalimentação. Um só está assim porque o outro está ali, né? Por isso que às vezes a gente nem pode tirar o obsessor de uma vez, né? Porque às vezes a pessoa está tão vinculada a ele que se você tira ele de uma vez, a pessoa pode chegar até a morrer, né? Então você tem que ir tirando ele aos pouquinhos para que um sobreviva sem o outro, porque às vezes é uma simbiose grande, né, que estão vivendo ali. Então, na terapia de natureza psicológica, deve ser introduzida a orientação para as leituras saudáveis, que podem sensibilizar o enfermo, apresentando outro padrão de conduta. Ou seja, então, além da casa espírita oferecer o passe, oferecer água fluidificada, eu posso oferecer livros, né, literatura espírita, para que ele possa começar a gostar.
E aí, livros de história mesmo, né? Romances espiritistas falam, ah, é ruim, o romance ele não traz conteúdo doutrinário nenhum. Por que não? Né? Para uma pessoa que não tem ainda condição de estar estudando pelo próprio transtorno que traz, às vezes uma história tão bonita pode ajudar essa pessoa a sair, né? Criar outro padrão mental e sair, então, né, mudar o seu padrão de conduta graças a essa leitura, né? Porque são elevadas expressões de solidariedade, então levar ele sim para ajudar a servir sopa, ajudar na casa a servir a água fluidificada desde que ele queira, né? E aos pouquinhos ele vai conseguindo a sentir compaixão, amor, caridade que existem no mundo, facultando autorrealização e plenitude. Então, esse ser tem o que fazer? Tem o que fazer. É difícil? Muito difícil, né? Mas a pessoa consegue, né? E depois o recurso da prece. Se ele não consegue ainda, a família interceder por ele, a casa espírita interceder por ele, mas aos pouquinhos fazer ele fazer junto essa prece que irá proporcionar momentos de reflexão, de bem-estar, mesmo que no início tenha dificuldade de sintonizar com essas fontes geradoras da vida, que é Deus. Criar, então, o hábito que atrairá benfeitores espirituais, porque conforme ele vai fazendo a prece, os obsessores vão deixando e o anjo da guarda, o protetor, esse espírito amigo, vai podendo envolvê-lo, né? Olha aqui, atrai, pois, os bons espíritos, praticando todo o bem que puderes, e os maus desaparecerão, visto que o bem e o mal são incompatíveis. Então, a partir do momento que esse ser ele vai se engajando no bem, o mal vai cedendo, né? E aí, esses benfeitores vão libertando o paciente dessas vinculações, das obsessões, e vão inspirando os novos comportamentos saudáveis. Quando as criaturas, então, puderem fruir o conhecimento espiritual, então aí eles já poderão participar de grupo de estudo e contato com a vida abundante, os vínculos do passado infeliz afrouxar-se-ão, evitando o restabelecimento das lutas dos inimigos desencarnados, ao tempo que, compreendendo a realidade do ser, que é imortal, adquirirão equipamentos para impedir a eclosão das tendências perturbadoras. Então, veja, é aquilo que o Kardec fala de intelectualizar o instinto, né? E aí ela termina dizendo que na educação moral pelo exemplo e pela retidão está a mais eficiente psicoterapia preventiva e curativa para todos os distúrbios da sociedade. Não obstante, deflagrados os processos violentos e destrutivos, ainda é possível trabalhar-se o enfermo espiritual com os excelentes recursos terapêuticos da atualidade, acrescidos com os salutares contributos da doutrina espírita. Então, evangelho no lar, água fluidificada, né? Ele ia ao centro tomar o passe, e a medicação, né, para segurar o impulso, para corrigir os neurotransmissores e a psicoterapia. Então, nesses casos tem que ser geral. E aí uma frase dela, ela diz assim: a criança maltratada, sob qualquer aspecto que se considere, projeta contra a sociedade o espectro do terror que a oprime, do abandono em que se estertora, e na primeira oportunidade tentará cobrar pela crueldade o amor que lhe foi negado. Investiguem-se as origens sociais dos criminosos empedernidos, salvadas as exceções de natureza patológica, que são as hereditariedades, os comprometimentos pelas obsessões, e se detectarão os lares infelizes, as famílias desajustadas ou grupos perversos reunidos em simulacros familiares, vitimados pelo abuso e descaso das pessoas inconscientes, e clãs ou pelos sistemas que ainda mais insensíveis, que culmina pela hediondez das leis que se apoiam. Então, ela ainda fala muito dessa questão
da própria família, né? Então, a família tendo um grande contribuição, às vezes, né? Na construção desses comportamentos aí de violência que vai gerando todo um quadro patológico. Então, o tema hoje é denso, né, Maria? É difícil a gente falar, mas a gente precisa olhar, porque hoje não, né, estão muito graves essas questões da própria violência, né? E faz parte ainda do ser humano, né, Adriana? Quem é que em algum momento não se torna agressivo, né? Não nessas proporções que você trouxe É, casos bem assim para a gente entender mesmo as raízes da agressividade no ser humano, mas de uma forma mais, graças a Deus, mais suave, né? Todos nós, num momento ou outro, apresenta momentos de tô bravo, né? E aí é bom a gente entender, mas é uma questão bem. Mas ó, muito interessante esse apanhado que você fez lá do início. Onde é que tem o início de tudo isso, né? No nosso é, próprio desenvolvimento, né? Como ser humano. é. Interessante. E Olha, outra coisa também, só para complementar, eu sei que falta 2 minutos para terminar o horário de vocês, mas são os complexos, né? Porque, veja, por isso que é importante a gente estudar os complexos, porque no nosso caso, a gente se torna, assim, nós, só neuróticos, né? Que neuróticos somos todos, quando a gente estoura de forma agressiva, normalmente pisou num complexo, pisou num tema carregado de afeto. Então, aí ele é um impulso agressivo, mas é diferente desse caso, que é uma violência já patológica, né? Então, quando a gente fala assim, sim, a gente tem, tô aqui é, tipo assim, tirando um pouco da nossa culpa, para a gente não ir dormir tão mal, né? Porque para não ficar tão pesado. Então, quando a gente estoura, mas é importante separar o joio do trigo, né? Foi só um complexo que me ativou. Opa, ou eu estou adoecendo assim, indo para uma questão grave. O meu filho, quando ele explodiu, ele estava vítima só de um complexo, ou realmente ele já traz uma patologia que precisa olhar? Por isso que a terapia vai separando o joio do trigo, e isso é importante, né? Desculpa, é só para olhar também para os complexos, né? Porque além de tudo, ainda tem eles que interferem na vida da gente, tá? Adriana, eu posso falar, eu não estou vendo a mãozinha aqui, aí eu não suspendi, mas queria falar, fazer um comentário, tecer um comentário. Você está falando em complexo, pode ser também, dentro desses complexos, inclusive em relação à criança, o próprio bullying, né, na infância. Isso é realmente muito importante, uma situação muito delicada, né? É, O bullying, a internet, né? Que é, agora muitos pais trabalham e deixam os filhos à solta com a internet. Isso aí também é, pode ser um mecanismo de gerar uma violência no indivíduo, que ele tem o germe ali, mas de repente está latente, mas vai sendo desenvolvido pelos mecanismos da mídia, né, exteriores, né, fatores é, exteriores a ele. Isso aí é é, muito importante. E até os pais descobrirem isso, é, é, quando chega na pré-adolescência, adolescência, aí já eclodiram, né? Já começa realmente a ser uma coisa muito séria. Eu vou contar aqui um é. exemplo que aconteceu, foi com o meu sobrinho. Ele, ele era pequeno, tinha uns 8 anos, e ele ouviu, ele estava em sala de aula, lá, no caso foi em Manaus que aconteceu isso, e dois amiguinhos ele ouviu que falaram assim: olha, vamos matar o Samuel. O nome do meu sobrinho é Samuel. Aí, como? Aí ele ouviu o comentário que, não, eu trouxe uma tesoura Não. no sapato e a gente vamos liquidar, uma coisa assim, houve uma coisa assim, eu não quis me ater muito no coisa, que eu fiquei até meio. Ele é meu afilhado, eu fiquei assim, meu Deus, como é que pode? E ele, como a minha irmã é professora e conversa sempre com ele, conversava, né, com ele a respeito, qualquer coisa você vai para a coordenação, vai lá pedir ajuda. Ele, apavorado, ouvindo isso, foi na coordenação. Falou: estou apavorado, eu, fulano e ciclano falaram que vão fazer isso comigo. Aí eles chamaram as crianças e justamente
tinha uma tesoura dentro do sapato da criança, do amiguinho. E ele não tinha raiva, não tinha nada. Não sabe por que aquelas crianças se viraram contra ele, né? Tiveram que chamar os pais. Um dos pais, a mãe era psicóloga, o outro era médico, parece, e tal, aquelas coisas. E eles ficaram apavorados, falaram, como? Como isso? Eu não sabia que meu filho tinha essa violência toda. E foi muito, suspende a criança, faz o quê? E nisso é criança, né? Então tem que ter todo um approach, toda uma conversa. Por que você É, fez isso? A minha é. irmã chegou a conversar com eles, a falar, por que você ia fazer isso com seu amigo e tal? A minha própria irmã, né? Falou, porque como foram os filhos dele, poderia até ser o meu filho com esse tipo de pensamento. A gente não sabe, Não sabe. É. né? Então, é uma coisa muito traumatizante isso, é uma E problemática por hoje isso em que dia. a gente tem que olhar para os nossos filhos, né? Eu acho que é um chamado assim, olha para quem está ali, está do teu lado, você está vendo. Tem um filme que fala sobre, muito dentro do que você está dizendo, Cláudia, que chama Elefante Branco. Tinha na internet, eu acho que eu assisti eu acho que se você vai no próprio internet e digita, eu acho que você consegue Uhum, baixar. É mais ou menos isso. Mostra assim, um menino que sempre sofria bullying na escola, e aí como que foi desenrolar do caso. É um filme baseado em histórias reais, porque o filme chama Elefante Branco, porque ele tinha um elefante branco no quarto, e aí, nossa, vale. Eu acho que é super violento, mas assim, vale a pena assistir para a gente pensar que às vezes a gente acha que a violência é só lá na Rússia, né? Não está aqui dentro da minha casa. E se está ali é porque eu posso ajudar, eu posso, né, conversar. Olha que legal, né? A tua irmã tinha instruído ele, olha, vai na coordenação, porque se fosse outro já ia bater de frente, já ia, né? Aí eu falar que ele morreu porque foi atrás. Não, né? Então veja, então a gente tem que conversar, tem que olhar, tem que tentar entender o que está acontecendo com essas crianças, né? O que eles e, estão vendo. e levar para alguma religião, né? Ah, Dar a sim, base, que isso é importante, exatamente. né? Dar a base moral para aquela É, criança, porque os pais é, hoje em dia estão tão afastados, não falo a é, maioria, mas muitos estão é, afastados, vivem no seu dia a dia, é todo mundo no celular, no computador e tal, é, trabalho. Então, essa base para o indivíduo, a criança é, que tem essa tendência, você já é, está incutindo ali aquele germezinho, aquele sentimento da é, moral, né, do é, evangelho, de alguma forma, né, é. ajuda. Porque você viu ela dizendo, né? É uma questão moral, né? É um desvio moral. Ela fala, ok, mesmo sendo problema moral, precisa medicar, sim, mas é moral. Ela não. É, É uma enfermidade da alma, né? Eu é, considero assim, quando eu vejo é, essa eu falo assim, isso é uma alma enferma, porque uma pessoa é, normal não vai fazer isso. é, Então, é uma alma enfermiça. é. Obrigada. A gente que agradece o exemplo. Eu fico aqui pensando, falando, a gente vendo aí como tudo isso se desenvolve, né? Cada um traz aí a sua, todos nós temos as nossas bagagens, né? Mas eu fico pensando, essas guerras que estão acontecendo aí, essas crianças que estão vivendo esse horror, quantas crianças vão É, crescer com esses traumas é, terríveis, né? Porque, quer dizer, quando termina essa guerra, qual vai ser a é. consequência de tantas Quais crianças? as outras guerras internas que vão gerar, né, Maria? Exatamente, às vezes é orar, né? Eu acho que a única coisa que a gente pode fazer no momento é orar por todas essas crianças para que elas É, sejam protegidas espiritualmente, não sei, para é. para futuramente, quando essas guerras terminar, porque um dia vão terminar, se Deus quiser, né? Sim, É que sim. as crianças, todos que viveram esses horrores da guerra, né, dessas guerras, mas principalmente as crianças, que elas É, tenham apoio moral, espiritual aí para que que essa guerra realmente termine, né? E não continue com essas crianças que estão é, vivendo tudo isso, as que continuarem vivas, né? Porque tem muitas crianças que estão é, voltando para o mundo espiritual muito cedo, né? é. Inclusive, eu tenho mais um exemplo. Eu estava num curso
e nesse curso tinha uma senhora da Ucrânia. E ela veio da Ucrânia, eu estou aqui em Viena, ela veio da Ucrânia para Viena com a família, às pressas. Porque a menina estava no quarto, ela me contando depois, a menina estava no quarto e explodiu uma bomba que estilhaçou tudo dentro do quarto da menina caçula. Foi um susto tão grande, que no outro dia ela falou assim, ela pegou as filhas, o marido ficou, as filhas com a mãe e vieram para Viena. E, no caso, ela falou assim, olha, a menina não conseguia dormir, entrou em estado de pânico, teve que fazer um tratamento seríssimo, ainda está fazendo um tratamento porque não conseguia dormir de jeito nenhum pelo trauma ocorrido. Nossa. Então, você vê que agora, ainda hoje, nós temos está tendo consequências dessa guerra, efeitos nessas crianças. É terrível. E mais que eu já sou, mas é terrível isso. Né? Jesus está no comando. Sim, a sociedade está doente, mas o mundo, né, nós estamos passando por um planeta, por essa transição planetária, né? E o bonito, quem que falou que perguntou lá do curso da Mansão do Caminho, né? Então lá o Divaldo quer que o tema é o alvorecer da nova era. Ou seja, já passou, né, essa grande madrugada aí e já está alvorecendo. Então ele mostra assim que o dia já está nascendo, né? Então, para a gente ter essa esperança de que sim, é um momento difícil, mas vai passar. Aí o que? A prece, a nossa prece pelo planeta, nossa prece por essas crianças, né? Porque tem sim, né? O dia está nascendo, né? Porque senão a gente começa a entrar numa aflição tamanha que, em vez da gente ajudar, a gente começa, né, desacreditar nisso, né? E a gente sabe que, sim, a espiritualidade está trabalhando e precisa da nossa contribuição com o nosso pensamento, com a nossa energia, para que a gente consiga, né, mudar um pouquinho, né, pelo menos um pouquinho dessa atmosfera, né, do planeta. Deus está no comando, né? Sempre temos que orar todos os dias, né? Para a humanidade avançar, né? Em paz, né? Paz e amor. A gente Isso manter a mesmo. esperança, né? Manter a esperança e a certeza de que tudo passa. E eu digo sempre, Jesus está no comando, gente. Jesus está no comando. E só vai acontecer aquilo que for necessário para a nossa transição. Exato. O mundo já passou por guerras muito piores, né? Então, E em termos da violência, é pensar assim: se essas crianças estão naquele contexto, eles ainda precisam desse aprendizado. Né? Uma coisa que é importante: nada está errado. Mas é uma coisa muito ruim, sim, mas nada está errado. Né? Então, isso a gente tem que ter essa certeza. Se aconteceu, Deus permitiu. Se permitiu, eu preciso. O que eu tenho que aprender com isso? Olhar não como castigo, mas como uma oportunidade de crescimento. É isso mesmo. Eu estava pensando justamente sobre isso. Nada ocorre sem a permissão de Deus. Nada. Tudo vem como uma lição, com uma aprovação, com um aprendizado, né? E nunca como um castigo. Isso que é importante, né? Que ela fala, a Joana vem tirar essa visão de um vale de lágrimas, da Terra como um vale de lágrimas, e coloca como um planeta escola, né? Ela coloca. E você vê, e o André Luiz fala como um planeta, uma oficina de trabalho. Então ele vê como uma oficina de trabalho e ela vê como um planeta escola. Então veja como já são visões diferentes de algo de punição, de castigo, né? De vale de lágrimas. Não, nós não estamos aqui para sofrer. O sofrimento que ainda tem, ainda a gente precisa dele, né? Mas já está acabando, né? Essa lição aí, logo, logo já vão mudar o método didático para nós. Se Deus quiser, se Deus quiser. Uns falam também que é hospital, é planeta, né? Um hospital, né? Então tem vários, eu vi vários, já li a respeito disso, várias denominações para o planeta, né?
Sim, mas todas para o nosso crescimento espiritual, né? Ah, exatamente, exatamente. Tá exatamente. certo. Adriana, a gente poderia ficar aqui mais meia hora, uma hora, mas se você tem o seu tempo, o pessoal também tem o tempo deles, né? Então, Isso, e a gente vai ter outros momentos para falar de talvez assuntos sim, mais leves, mas tão isso. necessários quanto este, né? Então, a gente vai agradecendo você e todos os nossos irmãos que estão aqui, e irmãs. Hoje não é só, tem estudo que só tem mulher aqui nessa telinha hoje. Temos os nossos irmãos Tem o aqui Paulo presentes, aí. o Paulo, o Daniel. Ah, o Daniel também, eu não tinha visto. Então, gratidão a todos vocês, gratidão, Adriana, e